Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast I, no qual falaremos sobre o recrutamento de desenvolvedores para empresas de tecnologia. Especialmente nessa edição, teremos dois apresentadores. Sou Gabriel Ferreira, estudante do curso de Ciência da Computação e coordenador da área de eventos do I3E UFBA. Agora vou pedir para o meu segundo apresentador se apresentar. Bom, galera, me chamo Caio Carvalho, sou voluntário em I3E e atual secretário do ramo. Bom, meu nome é Irã Dias, tá, pessoal? Eu sou presidente do RAS Unifac, certo? Fundador da Game Factory, que é o grupo de estudos de desenvolvimento de jogos lá na I3E Unifax. E, estou criando aí um grupo novo voltado à análise de dados, certo? Meu trabalho é na Intera, eu sou Talent Hacker da Intera, que é basicamente um Talent Acquisition. Eu trabalho recrutando pessoas, especificamente da área de desenvolvimento, para empresas como iFood, Boticário, que são empresas grandes aí que precisam, tem necessitado, principalmente nesse período de pandemia, de uma alta demanda de profissionais de desenvolvimento, e principalmente de forma remota, né? Ótimo, boa qualificação, gostei. Obrigado. Parabéns. Como primeira pergunta, gostaria muito de saber como você se interessou, por que você se interessou, na verdade, em se candidatar? Para ser Talent Hacker na Intera? Bom, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu estava trabalhando em alguns projetos dentro do I3E, projetos de tecnologia mesmo, de desenvolvimento, que é a área que eu mais gosto, que eu sou apaixonado. E aí teve Matheus Augusto, ele era o coordenador do Brains, e ele falou que estava tendo uma vaga de emprego numa empresa chamada Intera, que era uma empresa que estava tendo bastante crescimento aí no mercado, e que eu gostei bastante realmente da visão da empresa, o fit cultural da empresa, eu achei bem interessante, e com uma proposta bem interessante que foi de aceleração digital no Brasil, né? Então, assim, seria um trabalho que iria promover emprego para as pessoas, e aceleração digital, já que muitas empresas acabaram tendo profissionais mais qualificados na área de desenvolvimento, graças à Intera também, que faz esse regime, faz essa disciplina de pessoas que são contratadas. Então, assim, meu interesse foi principalmente pelo fit cultural da empresa, pelo contexto da empresa atual e o que eles pretendem fazer, que é de aceleração digital no Brasil. Entendi. Realmente, essa demanda a gente consegue ver todos os dias, justamente desse desenvolvimento digital. Várias empresas com um teor um pouco mais tradicional tiveram que se desdobrar para conseguir acompanhar esse ritmo de desenvolvimento. Uma outra dúvida que eu tenho é quais foram as suas expectativas de início quando você entrou na empresa? Assim que você entrou, o que você pensou? Cara, é isso. Assim, algumas pessoas acham que eu sou mais velho até, inclusive, que eu já tenho uma alta experiência por pegar muitos cargos de gestão no I3E, Participei de vários projetos no ano de 2020, certo? Eu peguei muita gestão também. Meu primeiro cargo de gestão, na verdade, foi sendo coordenador da Game Factory. Então, assim, em que isso implica para a minha visão de início da empresa? Minha visão inicial foi realmente eu criar um amadurecimento profissional, Já que eu estava tendo cargo de gestão, era muito importante também eu estar presente no mercado de trabalho para poder não só orientar melhor os voluntários que trabalham comigo, tão como para eu me desenvolver melhor como profissional e assumir cargos de gestão com maior proficiência, certo? Então, assim, minha visão inicial da empresa foi uma empresa com excelente fit cultural, que trata muito bem todo mundo que entra na Intera, são pessoas que são bem cuidadas, por assim dizer, É todo feito um processo cuidadoso para as pessoas que estão lá. Eles são bem flexíveis também em relação a muita coisa, mas sempre visando também não só o objetivo, tipo o resultado final, mas o desenvolvimento daqueles que trabalham para a Intera, entendeu? Então, assim, minha visão inicial foi bem essa, e na verdade ela continua sendo assim, só que ainda melhor. É impressionante como a empresa consegue passar essa perspectiva, inicial, certo? De acolhimento e realmente ser uma empresa acolhedora. Geralmente a gente não espera muito isso das empresas, Que eles peguem para poder treinar, capacitar melhor seus profissionais para aquilo,
né, principalmente profissionais que estão começando meio que agora no mercado de trabalho, ou que têm pouca experiência especificamente naquela área, mas eles treinaram bastante, e assim, só tenho a agradecer, principalmente, né, em estar fazendo essa contribuição para o mercado no geral e para a empresa. Sim, essa questão que você falou é realmente muito relevante, de priorizar as pessoas com mais experiência e tal, e esse abraço que a empresa deu é realmente uma coisa assim que a gente vê de diferencial, né? Com certeza. Agora, enquanto visão sua dentro da empresa, a gente gostaria de saber como estão sendo as seleções dentro da empresa que você está atualmente, com esse cenário todo de pandemia, e não sabe quando vai acabar, tá tendo a segunda onda e tal. A pergunta é, na verdade, é seleção. Como é que tá sendo a seleção na empresa que você está trabalhando agora? Ah, sim, perfeito. Muito boa pergunta, até porque, antes de continuar, só para falar que eu estou sendo bem claro e objetivo, tá? Mas vocês podem me questionar a qualquer momento, qualquer coisa, que eu estou aqui sempre aberto a qualquer questionamento, tá? Ao fim das dúvidas, eu vou postergar, vou prosseguir um pouquinho mais com alguns outros debates que talvez sejam interessantes. Mas, enfim, concluindo, né, a pergunta em si, a seleção é muito boa essa dúvida no quesito de que existe ainda o trabalho remoto, lógico, mas ainda tem muito trabalho que é presencial, né? Muitas empresas, muitas não, algumas empresas têm feito questão da questão do trabalho presencial, apesar do período de pandemia, certo? Mas aí elas têm tratado da seguinte forma: o período a gente tem selecionado os talentos da mesma forma, já que a nossa ferramenta é o LinkedIn, certo? A gente analisa todos os currículos, perfis e tudo mais pelo LinkedIn. É bem raro a gente parar para analisar algum perfil que venha de fora, né? Só se for de uma, sei lá, uma indicação muito forte, alguma coisa assim bem, sabe, consolidada, porque LinkedIn é a nossa principal fonte. E até por isso, indico a todos que estão ouvindo aqui o podcast, né, que criem seu LinkedIn se não tiverem, ou melhorem se vocês veem que tem como melhorar, certo? Inclusive, eu posso até ajudar nisso, só entrar em contato comigo, que a gente marca um horário e faz esse upgradezinho, certo? Então, assim, nossos talentos, eles têm priorizado somente o remoto, até aqueles que trabalhavam presencialmente, atualmente, eles só valorizam o remoto, porque tem sido muito melhor. Se vocês entrarem no LinkedIn e começarem a ver publicações, né, que o pessoal posta, vocês vão começar a ver pessoas agradecendo muito pelo trabalho remoto e agradecendo ainda mais pelas empresas que estão sendo extremamente acolhedoras nesse sentido de trabalho remoto. As pessoas estão falando, antes eu não tinha tempo para poder passar com minha filha, eu só saía para ir trabalhar, quando chegava à noite ela já estava dormindo, e hoje mesmo trabalhando muito e tudo mais, eu ainda passo mais tempo com ela, e isso tem sido muito bom para mim, para minha saúde mental. Então, assim, o trabalho remoto, ele é extremamente importante, não só no sentido de flexibilidade, mas também isso tratou muito da saúde mental das pessoas que trabalham na empresa, né? Tem gente que prefere, tem a opção de trabalhar remotamente, graças a isso, e quanto às empresas que ainda preferem presencialmente, existe uma complicação, né? A gente tenta acertar o seguinte, pelo menos, que sejam pessoas que durante o período de pandemia estejam remota e pós-pandemia volte a ser de forma presencial. Mas, assim, é extremamente complexo e complicado ainda achar pessoas que queiram trabalhar de forma presencial, até abrindo, de certa forma, o mercado para pessoas com senioridade inferior àquela que a empresa quer por conta disso. Então, o que pode acontecer muito é que se a empresa se restringe a, sei lá, Curitiba, e elas querem um sênior, e quando a empresa quer um sênior, ela quer um sênior, ela passa a pegar um pleno sênior, sabe? Alguém que não esteja tão sênior assim, mas que esteja apto a melhoras e tudo mais. O fit cultural é extremamente importante nesse sentido, para poder conseguir ter uma continuidade boa na empresa e de forma presencial. Essa questão da flexibilização do trabalho remoto e trabalho presencial é uma coisa que gera muitas questões diferentes. Tem pessoas que estão se sentindo com um pouco mais de trabalho, na verdade, enquanto trabalho remoto, com muitas empresas justificando essa maior demanda
por não ter aquele tempo de deslocamento do trabalho e tal. Mas, enfim, isso depende muito de cada empresa. Mas uma coisa que você falou que eu achei que seria bem interessante a gente conversar seria a respeito das classificações dos programadores. Tem a questão do sênior, mas tem muita gente que, na real, não sabe qual é a diferença. Poderia estabelecer, explicar aqui pra gente? Com certeza, com certeza. Olha, eu vou até estabelecer uma visão de recrutador, né? Que acho que isso Ok. acaba sendo o mais importante. Então, assim, ó, o que a gente qualifica como um júnior? Um júnior, ele pode até não ter tido experiência de trabalho com determinada stack, né? Que seria o quê? Python seria um stack, por exemplo, né? Então, assim, ele pode não ter tido uma experiência de trabalho, tipo, trabalhei um ano em tal empresa usando tal stack, mas ele necessita ter algum tipo de projeto, certificado, curso, alguma coisa assim, para comprovar que ele entende daquela linguagem, né? E geralmente a gente vê um júnior, uma pessoa que tem de 0 a 3 anos de experiência trabalhando com aquela determinada stack, né? Basicamente é uma pessoa que ainda não tem muita noção de liderança em si, é uma pessoa que está apta a aprender bastante, né? Tem que ser uma pessoa realmente motivada a aprendizado, né? E aberta também a nova, por exemplo, se a empresa te contratou para trabalhar com Python, mas ela quer que você tente, sei lá, aplicar JavaScript de alguma forma, meio que você tem que estar apto para poder aprender essa nova linguagem, porque é uma mudança que vai ter e você estando ali apto para poder aprender, isso é muito bom para a empresa. Então, basicamente, um júnior é uma pessoa que está iniciando meio que a carreira de dev. Geralmente, quem é júnior é uma pessoa que já passou do estágio ou do trainee, certo? Ou de algum trabalho voluntário com muitos projetos, como seria o I3E, por exemplo. E assim, digo que júnior, atualmente, desenvolvedor júnior ganha até bem, sabe? Comparado a muitos empregos que a gente vê aí pelo Brasil, certo? Numa faixa assim de 3K, dependendo muito da empresa e dependendo muito do regime, né, o modelo de contratação. Enquanto o pleno, o que é o pleno? O pleno é basicamente uma pessoa que já vem trabalhando com metodologias ágeis, e isso se aplica um pouco para júnior também, mas nem tanto, né? Mas o pleno ele já tem um certo domínio com metodologias ágeis, seria o Kanban, o Scrum, né? E é uma pessoa que tem domínio daquela stack. Ela não só está aberta a novos aprendizados, mas como ela domina determinada stack. Ela já teve experiência em outras empresas, ela já trabalhando com aquilo, ela já teve projetos trabalhando com aquilo, e tudo isso fica bem descritivo, né, em seu perfil no LinkedIn. E assim, passando até uma visão de recrutador, o que as pessoas mais olham nesse sentido, tá, pessoal, é mais a questão das empresas realmente que você passou. Geralmente, quando você passa por uma empresa que não é nem um pouco reconhecida, não passa muita credibilidade. Apesar de eu entender que é totalmente complexo, né, a gente já entrar numa empresa conhecida, na verdade, mas assim, isso, quando, por exemplo, você vê uma pessoa da Stone, da Zup, né, que já trabalhou lá como júnior e tudo mais, essa pessoa consegue um cargo de pleno mais fácil. Enquanto, se você está numa empresa que não é muito reconhecida e você vai trocar de empresa, geralmente, por exemplo, a Stone, ela acaba te colocando como júnior lá novamente para posteriormente você ascender como pleno, né? Não sei se ficou bem claro isso, mas basicamente, se você está numa empresa que não é muito reconhecida atualmente e trabalha lá como júnior, provavelmente sua realocação de empresa vai ser ainda como júnior em uma outra empresa, ainda maior ou melhor e tudo mais, dependendo dos anos de experiência que você trabalhou também, certo? E o sênior, né? O sênior é aquele cara que domina as stacks, ele tem total domínio sobre as stacks, tipo assim, bem mais que o pleno, inclusive. É uma pessoa com, assim, mais de 4, 5 anos de experiência com aquela stack, né? É uma pessoa que tem total. E ela tem flexibilidade até em ensinar pessoas como se trabalhar com aquela stack. Ela trabalha muito assim com plenos, né? Com júniors até, para poder explicar como é que funciona determinada função, determinada stack. E além de ser uma pessoa extremamente experiente e que tenha domínio das metodologias ágeis e das stacks, é uma pessoa que está bem apta a liderar. Né? Não é bem um cargo de liderança, né? Não é um cargo de liderança, mas que tenha uma boa capacidade assim para poder liderar o grupo em si. Bem interessante essa questão da dinâmica entre a troca de empresas
e a percepção que a empresa maior tem sobre a empresa que independente está em um determinado desenvolvimento, de reconhecer, independente da pessoa, por exemplo, já ter um nível um pouco mais elevado, não ser júnior, mas sim, qual é o segundo nível que você comentou? Pleno. Pleno. Ser pleno nessa empresa, mas quando for conseguir uma vaga em outra empresa um pouco mais reconhecida no mercado, essa empresa já dá uma certa limitação para essa pessoa e coloca como se fosse um tipo de teste, né? Ela entrar como júnior e dentro da empresa evoluir e tal. Eu acho bem legal, não fazia a menor ideia sobre isso. É bom a gente passar essa informação. É assim, eu sempre falo isso lá no 3 Unifax, né? Eu sempre chego lá e abro para quem quiser participar. Geralmente eu abro mais para Game Factory, porque são pessoas que eu estou mais em contato no dia a dia, né? Mas eu sempre abro nas reuniões assim a pauta da importância de LinkedIn, a importância da questão de empresa e tudo mais, né? Porque assim, dar uma dica bem legal aqui para vocês. Quando a gente tá numa empresa, mas tipo, a gente, sei lá, recebe uma proposta levemente melhor. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa ganhe R$ 1.500 por mês trabalhando em determinada empresa. E aí ela trabalha 2, 3 meses nessa empresa, ela recebe uma outra oportunidade, né? Só que pagando 2K e trabalhando com uma coisa exatamente igual. É tipo de júnior para júnior, basicamente, né? Só que ganhando 2K. Eu não indico, a não ser que você realmente precise estar ganhando 2K, que você troque de emprego. Por quê? Uma coisa muito, 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 muito analisada pelas empresas é a constância, entendeu? Se você trabalha menos de um ano assim, tipo, menos de 10 meses em uma mesma empresa, e troca de empresa e fica menos de 10 meses nessa outra empresa, geralmente você não vai ser abordado, tá? É visto como instabilidade e isso não é legal. Em dois sentidos. Por mais que tenha sido, eu ganhei uma proposta melhor, por isso eu mudei, então quer dizer que você trabalhando na nossa empresa, se você receber uma proposta melhor, por assim dizer, você vai deixar os projetos de lado que tem conosco e vai trocar, entendeu? Então não é muito bem visto quem troca de emprego com muita frequência, apesar de parecerem sempre oportunidades melhores, né? Depende muito das empresas que essa pessoa passou. Por exemplo, se essa pessoa estava numa empresa que não era muito bem reconhecida para uma que era mais reconhecida, ótimo, isso é legal. Principalmente se ela era júnior em uma empresa, ficou, sei lá, 8 meses como júnior, e em outra empresa ela passou como pleno, né? Se essa empresa tiver mais credibilidade, eu recomendo. Isso é uma visão, assim, de futuro mesmo, sabe? No momento pode ser até legal, ser até melhor. Você, sei lá, tá ganhando mais, né? Sei lá, tem um horário mais flexível, alguma coisa assim. Mas se você quer crescer ainda mais no mercado, se você tem uma visão, assim, ambiciosa de mercado, você não vai fazer isso. O que você vai fazer é tentar se manter pelo menos um ano nessa empresa para poder trocar para uma outra e um cargo melhor do que o seu atualmente, né? Essa é a melhor visão que se pode ter. Entendi. Isso vai muito de uma questão de plano de carreira, né? Sim, com certeza. Então, Irã, aproveitando suas últimas falas, que você falou principalmente sobre o LinkedIn, eu tenho uma pergunta bem interessante para fazer. Já que o LinkedIn é uma ferramenta muito usada para contratar tecnólogos e desenvolvedores, para você, o quanto é importante manter um currículo nessa rede e as suas conexões? É extremamente importante que mantenham os currículos atualizados e assim sigam diversas dicas a respeito disso, né? Assim, tem uma disciplina para fazer isso. O que seriam essas disciplinas? Bora lá. Quando você tem seu perfil no LinkedIn, o que é que vai fazer um recrutador ver seu perfil? São as palavras-chave, basicamente, entendeu? Por exemplo, se eu estou fazendo meu hunting e eu estou procurando pessoas que já trabalharam na iFood, sei lá, como desenvolvedor back-end Python, uma coisa bem específica, sabe? Se eu estou procurando alguém para iFood como desenvolvedor back-end Python, eu vou colocar lá Python, entendeu? E geralmente, quanto mais Python tiver na sua página, é melhor. Em que sentido? Se você descrever uma experiência sua e coloca lá, trabalhei com Python nessa empresa, trabalhei com tal biblioteca do Python nessa empresa, tal framework do Python nessa empresa, isso vai ser muito bem observado. Então, assim, abra seu perfil no LinkedIn, veja lá o que você tem de resumo e coloque lá um pouco sobre você. Isso vai chamar atenção no quesito de fit cultural,
Logo em seguida, nas experiências, tudo bem que tem competências, você pode colocar Python, você pode colocar muita coisa, mas tente focar nas experiências em colocar não só o que você fazia lá, e tentem não puxar muito saco nesse sentido, tipo, não, eu trabalhei com muitas equipes, eu trabalhei com a equipe A em tal ano, equipe B em tal ano, equipe C em tal ano, e todos tiveram um grande progresso, não sei lá o quê. Tente falar, tipo assim, eu trabalhei com equipes que usaram a stack Python, né, e com isso conseguimos desenvolver projetos focados em sites, em diversas demandas relacionadas, não só para a nossa empresa em si, mas como para terceiros que contrataram, né, nossos serviços. Isso seria assim, um resumo bem legal. Simples, objetivo, e só nisso, você já aborda todas as stacks que você trabalhou. Né? É importante mencionar também que você trabalhou com metodologias ágeis. Isso é bem legal. Então, assim, experiência, vocês colocam isso, né? Que é bem importante, fundamental no perfil do LinkedIn de vocês. Pense que o LinkedIn é o currículo de vocês e que ele sempre vai estar sendo acessado, sempre vai estar sendo visto. E qual seria a segunda pergunta mesmo, perdão, além do currículo do LinkedIn? As suas conexões. As conexões que as pessoas mantêm nessa rede. É extremamente importante também. Que sentido? Eu vou até explicar como funciona meio que o algoritmo do LinkedIn nesse sentido, né? O LinkedIn, ele é bem simples até de se entender, é que, assim, existem conexões de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. O que seria cada um? De primeiro grau é realmente uma conexão sua. Por exemplo, eu e Gabriel já temos conexão no LinkedIn, porém, eu não tenho conexão com o Caio. Já Gabriel tem conexão com o Caio, mas eu não tenho conexão com o Caio. Caio, para mim, é uma conexão de segundo grau. Se vier uma outra pessoa que não tem conexão nem com o Gabriel, né, no caso, Gabriel, que é a minha segunda conexão, essa pessoa vai ser de terceiro grau. Perdão, Gabriel vai ser a minha primeira conexão, Caio minha segunda conexão, e se essa pessoa não tiver conexão com nenhum dos dois, ela é de terceiro grau. Entendeu? Então eu não tenho nenhum contato com ela, nenhum contato com a rede dela, nem nada assim. E aí, qual é a questão de você ter conexão de primeiro, segundo e terceiro grau? Terceiro grau, você realmente não tem nada, você não tem conexão nenhuma, nada que você compartilhar, nada que foi interessante para você vai ser apresentado para essa conexão de terceiro grau. Enquanto o que eu compartilhar e se Gabriel curtir, vai aparecer para Caio, entendeu? Então, existe uma possibilidade de Caio, ele ver as minhas publicações, ver as minhas postagens, certo? E Gabriel vai sempre estar vendo as minhas postagens, porque ele é uma conexão minha de primeiro grau, entendeu? Então, assim, basicamente, se vocês forem criar uma rede de conexões, sempre procurem pessoas que estão mais voltadas à sua área, entendeu? Por exemplo, se você quer ser um analista de dados, procura todo mundo assim de dados que vocês veem como pessoas relevantes e aí criem essa conexão. Uma coisa que eu faço, né, com o meu LinkedIn, apesar de trabalhar com o meu LinkedIn, né, usar ele de forma profissional, mas fora assim do horário de trabalho, eu aproveito das conexões que eu tenho, que são excelentes desenvolvedores, e eu troco informações, troco dicas a respeito de trabalho no mercado de desenvolvimento, né? Como assim? Eu chego às vezes para perguntar, olha, tal stack seria melhor começar de tal forma, e eles sempre explicam, olha, eu recomendo que faça dessa forma, porque dessa forma vai ser melhor nesse sentido. Entendeu? Então, até não se sintam acanhados em fazer conexões, porque a galera no LinkedIn geralmente é bem receptiva, sabe? Você gerar conexão com um analista de dados sênior e tudo mais, ele não deve te tratar com desdém. Se você chegar e mandar um oi para ele, tudo bem, ele deve te responder assim, bem tranquilo. Até porque eu já fiz conexões com pessoas que eu não abordei para emprego e elas responderam super de boa. Eu até fiquei conversando um tempo até com um talento a respeito do mercado de desenvolvimento, porque era uma pessoa que estava entrando nesse mercado e queria saber mais ou menos a média salarial de devs, né? No caso, nenhuma vaga que eu pego, que a pessoa da inteira pega, pode ser divulgado. Realmente é uma coisa que não pode ser divulgado, o salário, no caso, né? A gente não pode divulgar da empresa específica, mas aí ele chega e perguntou, tipo assim, é verdade que dev pode chegar a ganhar 8K? Eu fiquei até surpreso, assim, que, tipo, ele achou que 8K era algo muito para um desenvolvedor, quando na verdade é tipo assim, literalmente a média para um pleno, sabe? Um pleno geralmente ganha por média de 8K realmente, né, dependendo do modelo de contratação, como eu mencionei.
Tem empresas que vale muito a pena vocês usarem o CLT pelos grandes benefícios que se tem, enquanto outras é melhor PJ pelos poucos benefícios que se tem. Nossa conexão é que nem o Python, né? Tipo, nasceu para ser o melhor. Exatamente. Então, é isso, né? Agora vamos encerrar. Eu gostaria de dar meus muito obrigado de novo por você ter participado. Nada que agradeço. E você tem algum comentário adicional para fazer, pessoal? Assim, eu tô aqui ainda aberto, tá? Se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa, eu tô super aqui aberto. O que eu posso fazer assim de comentário basicamente é o que quem quiser entrar em contato comigo para poder conversar a respeito de mercado de trabalho, de LinkedIn, de coisas assim, eu tô super aberto, tá? Eu tenho a minha agenda aí que vocês podem estar marcando o horário direitinho para a gente conversar melhor. Eu ajudo a desenvolver melhor o LinkedIn, então como conversar sobre o mercado de trabalho. E assim, qualquer aula que eu der sobre o mercado de trabalho, porque eu faço isso com frequência, eu deixo aqui o convite para todos vocês, todos os ouvintes também, tá? Só me contatar. E para todos vocês também aqui da UFBA, eu passo para vocês assim, e vocês tendo interesse, vocês podem participar sem problemas, tá bom? Tá bom, certinho. Muito obrigado. Muito obrigado, Alan. Bom, esse foi mais um episódio do podcast, presente aí em todas as plataformas possíveis. Pode baixar qualquer aplicativo aí que vocês vão estar escutando. E siga o nosso Instagram, @i3eufba, para saber de tudo que andamos fazendo. Obrigado por tudo e até a próxima. Bye, bye.